Você está perdendo oportunidades e tomando decisões ruins. E a coisa mais assustadora é que seu próprio cérebro está te enganando. Não é falta de inteligência, nem de esforço, mas sim a ação silenciosa e implacável de dezenas de vieses cognitivos. A razão pela qual você repete os mesmos erros, porque acredita em coisas que não fazem sentido, não tem nada a ver com sua capacidade, mas sim com padrões invisíveis de pensamento que distorcem a realidade. Nos próximos minutos, você vai descobrir como identificar essas armadilhas mentais, entender o mecanismo por trás delas e como se proteger para tomar decisões mais claras e eficazes ainda hoje. Prepare-se, porque essas descobertas vão virar sua compreensão de como a mente funciona de cabeça para baixo, e você nunca mais vai confiar cegamente na sua intuição da mesma forma. Se você está cansado de ver pessoas menos capazes alcançarem mais, ou de lutar contra uma sensação de que algo fundamental está errado na sua forma de pensar, essas descobertas são exatamente o que falta. Porque enquanto a maioria continua caindo nas mesmas falácias, você vai dominar a arte de pensar claramente, que te levará a resultados tangíveis em todas as áreas da sua vida. E olha, isso não é teoria. É um sistema testado por cientistas e profissionais que perceberam que a lógica humana, muitas vezes, tropeça onde menos esperamos. Rolf Dobelli, o autor de A Arte de Pensar, claramente passou anos imerso nas pesquisas sobre psicologia social e cognitiva e descobriu padrões sistemáticos de erros que afetam a todos, desde o investidor de Wall Street até o cidadão comum, e ninguém havia documentado esses erros de forma tão acessível e impactante. Lembra que falei sobre as armadilhas silenciosas? Pois é, a história por trás dessa descoberta é fascinante. Começou quando o autor percebeu a disparidade entre o sucesso de alguns e o fracasso de outros, mesmo com inteligência e recursos semelhantes. Isso o levou a investigar por que nossas mentes, que nos parecem tão racionais, nos traem com frequência. E é exatamente por isso que você não pode confiar apenas na intuição. Mas vou revelar isso daqui a pouco. A primeira armadilha, o viés de sobrevivência, é uma descoberta fascinante e vai mudar completamente como você avalia o sucesso. Mas a maioria das pessoas faz exatamente o oposto, focando apenas nos vencedores e ignorando a legião de fracassados. E sabe qual é o problema? Essa crença distorcida superestima sistematicamente suas chances de sucesso, levando você a seguir modelos que não são replicáveis. Agora, você vai entender por que isso acontece. Pensa no Reto, que vê estrelas do rock por toda parte. Na TV, nas revistas, nos shows. Ele monta uma banda, cheio de esperança, sem perceber que para cada estrela que brilha, há dezenas de milhares de músicos talentosos que acabaram no cemitério dos fracassados. A mídia só mostra o sucesso, criando uma ilusão de que é fácil chegar lá. O processo funciona assim. Como o sucesso tem maior visibilidade, nosso cérebro filtra o fracasso. É como se, ao entrar em uma floresta, você só visse as árvores mais altas e ignorasse todas as que morreram jovens ou não prosperaram. E quanto mais você foca nos milagres, mais a probabilidade real de sucesso se deforma, como um vidro polido. Olha a diferença. Enquanto a pessoa comum investe em uma startup baseada em histórias de sucesso de bilionários, ignorando a taxa de falência de 90%, quem entende esse viés investe com consciência dos riscos reais, sem ser enganado pela narrativa dos vencedores. Na prática, o passo específico é visitar o cemitério dos projetos. Avalie os riscos e entenda que qualquer sucesso, por mais brilhante que pareça, esconde uma pilha de fracassos nos bastidores. Isso leva a decisões mais realistas
e um benefício tangível de evitar investimentos arriscados baseados em ilusões, em um prazo imediato. Mas esse insight sozinho tem uma limitação. Você pode pensar que não é tão facilmente enganado. E é exatamente aí que entra a segunda descoberta, que é ainda mais surpreendente: a ilusão do corpo de nadador. Você já se perguntou se Harvard é uma boa universidade? A maioria diria sim, afinal, tantos bem-sucedidos estudaram lá. Mas essa é a ilusão do corpo de nadador, um dos vieses mais traiçoeiros. Esse insight vai te fazer questionar cada propaganda que você vê e cada conselho de autoajuda que você lê. O autor percebeu isso quando, ao querer emagrecer, se inspirou nos corpos atléticos dos nadadores. Ele pensou: vou nadar e terei esse corpo. Mas depois percebeu o óbvio. Nadadores profissionais têm aquele corpo não porque nadam, mas porque são feitos para nadar. O corpo é um critério de seleção, não o resultado da atividade. Por exemplo, modelos de beleza feminina não ficam bonitas por causa dos produtos que anunciam. Elas anunciam os produtos porque são bonitas. O mecanismo aqui é uma confusão sutil entre causa e efeito. O que é um fator de seleção, nós interpretamos como um resultado. É como se você tentasse ser mais inteligente comprando os mesmos óculos que um cientista famoso usa, sem perceber que a inteligência era o critério de seleção para ele ser cientista, não o óculos. Olha a diferença. Enquanto a pessoa comum compra cursos de MBA, esperando um salário maior, sem questionar as estatísticas que mostram apenas que pessoas ambiciosas também fazem MBA, quem entende essa ilusão busca as verdadeiras razões para o sucesso, que podem estar muito além do diploma. Para aplicar isso, o passo específico é desconfiar de qualquer coisa onde um resultado desejável, corpo, sucesso, felicidade, é atribuído a uma atividade ou produto. Pergunte-se: isso é um critério de seleção ou um resultado? Isso leva a decisões de consumo e carreira muito mais inteligentes, em um prazo imediato. Mas espera, porque seu próprio conhecimento pode estar te enganando. Esse viés é apenas a ponta do iceberg. E outra armadilha é ainda mais perigosa. Agora vem o excesso de autoconfiança, que vai transformar completamente a forma como você avalia seu próprio conhecimento. A maioria das pessoas superestima sistematicamente sua capacidade previsora, e isso é um erro crônico, especialmente entre os especialistas. Pensa o seguinte: se você fosse perguntado sobre a margem de amantes da czarina Catarina II, de modo a estar 98% certo, qual margem você daria? Pois é, pesquisas com centenas de pessoas mostraram que, em vez de 2% de erro, 40% das pessoas erram nessas estimativas, independentemente do tema. O processo funciona assim: subestimamos o que não sabemos e superestimamos o que achamos que sabemos. Não se trata de uma estimativa, estar certa ou errada, mas sim da diferença entre o que as pessoas realmente sabem e o que pensam que sabem. O mais chocante é que especialistas sofrem mais desse efeito, prevendo com enorme confiança, mesmo quando erram tanto quanto um leigo. É como empresários que, acreditando estarem imunes às estatísticas de falência, abrem restaurantes fadados ao fracasso. A diferença é gritante. Enquanto a maioria embarca em projetos com prazos e orçamentos otimistas que quase sempre estouram, como a construção do Airbus A400M, quem entende o excesso de autoconfiança parte de cenários pessimistas, aumentando as chances de sucesso real. O passo prático é ser cético em relação a todas as previsões, especialmente as de especialistas. Planeje sempre para o pior cenário. Isso te dará uma chance real de julgar a situação de modo realista, prevenindo grandes fracassos em seus projetos. Mas isso não é tudo. A verdade
é que suas decisões são constantemente influenciadas por quem está ao seu redor, de formas que você nem imagina. Lembra do gancho inicial sobre as armadilhas mentais? A verdade é que somos programados para seguir a multidão, e é aí que entra o viés de prova social. Esse é um erro que nos leva a acreditar que, se muitas pessoas fazem ou pensam algo, aquilo deve ser correto. Você já se viu olhando para o céu porque um grupo o fazia? Ou aplaudindo em um show só porque os outros começaram? O autor revela que agimos assim porque, evolutivamente, seguir o grupo era uma estratégia de sobrevivência. Se seus amigos caçadores-coletores saíam correndo apavorados, você corria com eles, sem perguntar se era um leão ou um javali. Quem questionava, bom, não deixava descendentes. Mesmo hoje, em situações incertas, tendemos a reproduzir o comportamento dos outros. É como a famosa experiência de Solomon Asch, onde pessoas, sob pressão do grupo, davam respostas erradas sobre o comprimento de linhas, mesmo sabendo que estavam erradas. A diferença é crucial. Enquanto milhões de pessoas seguem a moda, um guru de economia ou a última dieta porque todos estão fazendo, quem entende a prova social questiona a massa. Você pensa criticamente, não se baseando em popularidade, mas em fatos e lógica. Para aplicar isso, o passo específico é desconfiar sempre que uma empresa afirma que seu produto é o mais vendido ou que milhões confiam. Pergunte-se se a popularidade realmente significa qualidade. Isso pode te poupar de decisões irracionais em compras, investimentos ou até mesmo na política em um prazo imediato. É importante estar ciente de que as narrativas e comportamentos alheios são poderosos, mas raramente servem como guia infalível. Recapitulando as descobertas transformadoras que você acabou de dominar, você viu que o viés de sobrevivência distorce nossa percepção de sucesso ao ignorar os fracassos. Depois entendeu como a ilusão do corpo de nadador nos engana ao confundir critérios de seleção com resultados. E, finalmente descobriu que o excesso de autoconfiança nos faz superestimar nosso próprio conhecimento, enquanto a prova social nos leva a seguir a multidão, mesmo que ela esteja errada. Isso não é só informação, é um sistema mental completo para um pensamento mais claro e decisões mais eficazes. Lá no começo, eu prometi que você descobriria como se proteger das armadilhas da mente, e agora você tem nas mãos o conhecimento dessas principais falácias cognitivas. A diferença entre aplicar isso e ignorar é literalmente a diferença entre uma vida de decisões baseadas em ilusões e uma vida de escolhas conscientes e estratégicas. Com essas 4 descobertas integradas, você agora pode questionar sua própria intuição e a dos outros para alcançar resultados mais assertivos. Antes você provavelmente pensava que confiava em sua lógica, mas agora você sabe que ela está cheia de atalhos e vieses. Essa é a diferença entre ser vítima do seu próprio cérebro e ser o mestre da sua mente. E olha, isso é só a superfície do que Rolf Dobelli revela. O livro completo ainda explora a falácia de custo irrecuperável, o viés de autoridade e a aversão à perda. Algo sobre como nosso cérebro odeia perder mais do que ama ganhar, que pode ser exatamente o que falta para você revolucionar suas finanças e relacionamentos. Vale a pena conferir. E aí, qual desses insights mais impactou você? Sério? Deixa nos comentários qual você vai aplicar primeiro, quero saber. Se este resumo agregou valor, deixa seu like e se inscreve no Book Buzz Brasil. Toda semana tem audiobook novo para expandir sua mente. Valeu por estar aqui. Até o próximo.